Então, uma característica nítida sobre o processo histórico educacional acerca da escravidão do povo preto africano é a projeção, é o depósito da exclusividade da prática da escravidão como sendo uma característica única e exclusiva da história dos povos pretos africanos, sendo a escravidão, então, removida, apagada e retirada da história dos povos europeus, dos povos asiáticos, dos povos árabes e dos povos nativos americanos. Se torna um processo mais grave essa abordagem na medida em que a transmissão histórica, a contação de história que é ensinada no ensino médio fundamental reside majoritariamente sobre a transmissão secular temporal da Europa e das organizações europeias, desde a formação do Império Romano até o fim da Segunda Guerra Mundial, sendo este o tópico central de foco do ensino médio e do ensino fundamental nas escolas brasileiras, é muito interessante que nesse ensino a escravidão europeia sobre o próprio europeu, que foi sistemática, brutal, vil, cruel e contínua. É interessantíssimo que este aparato que fundamentava os pilares da sociedade europeia, seja apagado. A escravidão do branco sobre o branco, a escravidão do europeu sobre o europeu, a escravidão do romano sobre o romano, a escravidão do grego sobre o grego, a escravidão do viking sobre o viking, a escravidão do europeu sobre os povos eslavos, europeus do leste, essa escravidão contínua, sistemática, perpétua, ela é apagada da história e projeta-se sobre o preto africano a exclusividade da prática de praticar a escravidão e de receber a escravidão. A grande distorção sobre a intelectualidade histórica da população preta africana reside na prática de projetar a exclusividade do ato de praticar e de receber a escravidão como sendo um fator exclusivo da população preta africana e exclusivo dos últimos 400 anos. Este valor intelectual, ele demonstra a distorção torpe, malévola, consciente, premeditada, dolosa sobre um processo de apagamento histórico da brutalidade, crueldade e da tortura requintada que residia como fator categórico e formador da sociedade europeia. A brutalidade escravista e a tortura eram pilares categóricos fundamentadores dos impérios europeus, a começar pela Grécia, transmitindo-se a Roma, transmitindo-se à época medieval na sua divisão de castas, nas suas masmorras, nas suas estruturas de tortura, que foram depois propagadas para as igrejas católicas e protestantes, quais dominaram o elo social através da extrema brutalidade, que depois foi propagada e dissipada na prática de colonialismo, qual visava, através da dor, do medo e da tortura sistemática, a imposição comercial e a dominação ideológica sobre os povos africanos, nativo-americanos e asiáticos. Talvez não havendo na história humana um processo de brutalidade expansionista que utilizasse a tortura como base fundamentadora através de uma teologia da dor e do sofrimento. Talvez não haja na história humana um processo tão longo, tão institucional, tão forte quanto a expansão colonialista europeia, baseando-se na escravidão e na tortura, primeiro dos seus próprios soldados, primeiro dos seus próprios agentes brancos e depois na propagação dessa tortura para os povos africanos, americanos e asiáticos, quais foram vítimas da ação de soldados brutais que eram criaturas brutas e imundas em si mesmas. O soldado europeu
era a pior espécie de estirpe humana. Era o lixo do lixo do lixo, insalubre, sujo, imundo, com doenças, piolhos, escorbutos, escarificações, gangrenas, podridão nas mãos, podridão nas unhas, voltado para o estupro, voltado para o massacre de virgens, voltado para o estupro de mulheres, voltado para a decapitação, a degolação, a tortura, a imolação e ao enforcamento. Este era o soldado europeu que, uma vez que padeceu por si mesmo, nas guerras intra-europeias, matando-se uns aos outros durante 10 séculos, depois de 10 séculos, torturando-se uns aos outros por questões territoriais e por juramentos de bandeiras a reis específicos, depois de se degladiarem nos aços e nos metais, deturpando o corpo de uns aos outros, a extrema barbárie, a extrema violência, a extrema brutalidade, cansados e incapazes mais de recuperarem um território manchado pela peste, fome, insalubridade, sujeira, doença, ausência de alimentos, ausência de higiene, uma vez que a Europa se tornou uma podridão de banho de sangue, dominada por sistemas de castas teológicos, quais impunham a 90% da população camponesa o massacre de suas vidas, a doença, a falta de nutrientes, a perda de dentes, a perda de limpeza, o estupro pelos nobres. Depois que isso foi sistematizado e empalou a Europa em massa em um caos social, preferiram espalhar a doutrina da morte, da falta de higiene, da sujeira para os povos nativo-americanos, africanos e asiáticos, quais receberam também a maldição propagada pelo povo europeu, que tem como sua base a tortura sistemática para o convencimento intelectual.